Hoje o assunto é: o consultório é um negócio, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque mais do que nunca, nesse momento, o dentista que ainda não estava atento a isso, agora já está. Então, é importante a gente enxergar o nosso consultório como um negócio. Mas o que quer dizer isso, Carla? Enxergar o consultório como um negócio? Dentro de qualquer empresa, dentro de qualquer negócio, existem várias áreas lá dentro, né? E que são igualmente importantes, né? Elas precisam funcionar. O dentista, assim como eu lá no meu começo, né, quando eu era bem novinha e tinha que escolher uma profissão, fui prestar o meu vestibular, eu gostava muito da área da saúde. Meu pai é médico e eu admirava muito os profissionais que cuidavam da saúde das pessoas. E era isso que eu queria seguir para a minha vida. Pensei em medicina, pensei em odontologia e aí eu escolhi odontologia e foi o que eu fiz. Para cuidar de pessoas. E na época eu gostava muito de criança e adolescentes, então eu queria cuidar de pessoas nessa faixa etária. Tá? Aí eu fui fazer odontologia, né? Eu queria cuidar de pessoas e eu queria ser cirurgiã dentista, né? Como a grande maioria dos dentistas, era fazer o tratamento odontológico. Eu queria aprender a melhor técnica, eu queria aprender um pouco de psicologia para lidar com a criança, mas o meu foco era ali na cadeira do dentista, ali com o paciente sentado no equipo, né? Então, é o tratamento, tá? Essa é uma das áreas do seu consultório. É a área técnica, é a área lá no final, lá na ponta, né? A hora que chega o momento de tratar do paciente, de realizar ali a técnica odontológica, que é isso que o dentista aprende e que está sempre buscando se atualizar. Ok, essa é uma das áreas do seu consultório, é uma das áreas de uma empresa, né, de um negócio. Se o dentista só tem o foco nessa área e esquece das outras, ele corre um grande risco de não ser bem sucedido na odontologia, de ter o faturamento estagnado, né, de mal pagar as contas. Lá no meu começo, eu passei anos só pagando conta. Eu não tinha retirada nenhuma para mim. Vários anos, era solteira ainda. E aí eu me casei, continuei na mesma situação. Meu marido tinha um emprego, então ainda bem, porque era ele quem pagava as contas de casa na época. E aí, o que aconteceu? O dia que ele perdeu o emprego, aí eu acordei e falei, não, meu consultório é um negócio e eu preciso encarar como tal. Então, chegou um momento na minha vida que eu precisei expandir a minha visão. Foi a necessidade que trouxe isso para a minha vida. Ninguém nunca sentou comigo e falou, Carla, olha, seu consultório é um negócio, você precisa ter área de marketing, você precisa ter uma gestão básica no seu consultório, senão você não vai crescer. E aí a minha família passou a depender do meu consultório. Então, eu passei a ver de uma outra forma. Eu falo muito disso com os dentistas. Como é que você vê o seu consultório? Como é que você age lá dentro? Será que chega no consultório, olha direto para a agenda, atende os pacientes que tem lá, terminou de atender, dá tchau para a recepcionista e vai embora? Para sua funcionária? Ou nem tem funcionária? E aí, é importante entender que o consultório tem várias áreas, que ter uma recepcionista pode te ajudar muito, por exemplo, na área de gestão, na área de organizar ali os recebimentos do dia a dia, alguns gastos ali do consultório, até na parte de divulgação, ela pode te ajudar, e muitas vezes essa funcionária é subaproveitada, porque o dentista não dá um treinamento para ela, não dá uma direção para que ela também atue em outras áreas, não fique só lá no agendamento. Então é muito importante, a equipe vai te ajudar a crescer, não tenha dúvida disso. Ah, Carla, eu não consigo, estou numa situação, não consigo pagar uma funcionária, eu não consigo ter. Ok,
mas programe-se para contratar alguém logo, né? Assim que puder. Então, isso é fundamental, mas quando você consegue trabalhar bem com essa pessoa, quando você treina, quando você sabe o que esperar dela, né? Quando você tem clareza para passar para ela aquela função que ela deve ter, tá? Então, como eu falo aqui, consultório é um negócio, então que áreas, Carla, além da minha, que é a área técnica, que é a área do tratamento, que é a área do cirurgião dentista, que área eu preciso ter dentro do meu consultório? É simples, é o marketing e é a gestão, né? Marketing e gestão. O marketing é fundamental, costumo dizer que o marketing, que é todo o relacionamento seu e da sua equipe com os seus pacientes, com os seus clientes. Não é só divulgação, marketing não é só divulgação, divulgação é um braço do marketing, que é muito importante e que o dentista precisa aprender a fazer direitinho para não ter problema com o CRO, né? Mas o marketing é todo o relacionamento, né? Então o relacionamento em todos os pontos de contato com o cliente. Desde aquele momento em que ele vê uma divulgação sua, desde aquele momento em que ele liga para o seu consultório para agendar, né? E isso está dentro do marketing. Como a sua recepcionista fala o telefone, como responde, se está resolvendo um problema ou não. Quando ele chega no seu consultório, aquele primeiro contato dele com você, com o cirurgião dentista, né? Tudo isso está dentro do marketing. Então, o marketing, eu costumo dizer que é o coração do consultório, porque é dali que vai vir o faturamento, né? Então, tem muitos dentistas que falam, Carla, o que eu preciso no meu consultório é de gestão. Ok, mas como é que está o faturamento? A gestão é gerir algum faturamento que entra, é gerir isso, custos, né? São os números ali, né? Então, o primeiro, né? Porque o dentista não consegue fazer tudo de uma vez. E aí, o primeiro passo que eu recomendo, que foi o que eu fiz, né? Na minha trajetória, na minha história, foi isso. Eu foquei ali no aumento de faturamento, né? A minha família tinha que viver do meu consultório, era um consultório pequeno, simplesinho, uma cadeira só. E aí eu tinha que aumentar o faturamento. O que é que eu fiz? Comecei a fazer várias ações de marketing dentro, né, de relacionamento ali dentro do consultório, de fidelização e fora para atrair pacientes, né, parcerias, divulgação. Na época não tinha redes sociais, porque isso faz tempo já, né, mas assim que as redes sociais começaram a surgir, a gente já estava lá dentro, né, e foi aprendendo a trabalhar com isso. Mas tem maneiras online e offline de você divulgar o que você faz. Para quê? Para aumentar o faturamento. E aí depois vem a gestão. Então tá, agora como é que eu vou organizar isso? Uma gestão básica para o dentista, e como eu disse, até a sua recepcionista pode te ajudar nisso, né? Principalmente se você tiver um software básico de gestão básico, aquele que você coloca ali todos os recebimentos, né, dia a dia, e que você coloca todos os custos ali do consultório. Esse é um início de gestão para você começar a conhecer os seus números, né? Tem outros números importantes dentro do consultório, mas tem que começar por aí. Quais são as áreas importantes no consultório? É a área técnica, é o tratamento, né, que é o final, que é o que você entrega ali para o paciente, que o cirurgião dentista é muito bom nisso, faz isso a vida toda, está sempre se especializando, né, sempre buscando se atualizar. A parte de marketing, ou seja, trazer o paciente, se relacionar bem com ele, fidelizar, né? Marketing é todo o relacionamento seu e da sua equipe com o seu cliente ou com o seu paciente, tá? Então, pense em cada momento que o paciente entra em contato com você ou com a sua equipe. Todos esses momentos são importantíssimos para você atrair o paciente certo, né, e fidelizar, fechar o tratamento e fidelizar.
Tá? E aí, dentro do marketing está a divulgação. E tem muitos dentistas que acham que não podem divulgar, não podem fazer divulgação nenhuma. São proibidos pelo Código de Ética Odontológico. Mas dependendo de como você se comunicar, você pode sim, divulgar. Depende daquilo que você fala, depende de como você se coloca. Uma dúvida frequente é em relação às redes sociais. Carla, o que é que eu posso, o que eu não posso? Realmente, tem muitas coisas ali, muitas palavras, várias ações que a gente não pode fazer nas redes sociais. Então tem uma maneira certa de se comunicar lá dentro, certa e ética de se comunicar lá dentro e que traz resultado. E o que é que eu preciso ter ali nas minhas publicações para estar de acordo com o Código de Ética? Então é muito importante, isso é marketing, isso é a parte de divulgação. Uma divulgação ética é muito eficiente. E das redes sociais pode vir muito paciente qualificado, que ainda você consegue direcionar essas publicações para as pessoas certas. Imagina assim, offline. Antigamente, lá atrás, o que é que eu fazia? Uma das ações que eu fiz foi criar uma pasta com várias comunicações ali dentro, imagens, textos curtos, e eu, como era odontopediatra, eu queria entrar em contato, fazer parcerias com pediatras, com médicos pediatras. Então eu ia nos consultórios dos médicos, me apresentar, me colocar ali à disposição. Por quê? Porque eu estava indo direto fazer parceria com quem atendia o mesmo público que eu. O mesmo público-alvo que eu queria, que eram as crianças, que eram os bebês. Tá? Isso nas redes sociais, só que eu fazia isso com um médico, depois outro, ou seja, eu conseguia atingir poucas pessoas e eu precisava de muito tempo para isso. Na época eu tinha tempo, para sair do meu consultório, e lá muitas vezes eu ficava esperando ali na recepção do pediatra até ele me atender, até eu poder falar com ele. Hoje a gente consegue fazer isso através das redes sociais, direcionar a nossa comunicação e direto para o nosso público-alvo. Então hoje eu consigo falar direto com essas mães, sem nem passar pelos pediatras. Poderia até fazer uma comunicação para os médicos pediatras, sim, também, da minha cidade. Mas eu costumo trabalhar, um dos públicos-alvo da minha rede de clínicas são crianças e adolescentes. Então, se eu falo com mães, eu falo direto com quem é, e mães da minha cidade, da minha região, onde tem as clínicas, eu falo direto com o meu público-alvo, e aí essas mães se interessam em agendar uma consulta com a gente. Tá? Então, a divulgação faz parte do marketing. E aí, eu pergunto para você, pergunto para vocês aí, qual dessas 3 áreas vocês acham que precisam melhorar no seu consultório, que praticamente não tem? É a área técnica, que você precisa melhorar na técnica odontológica? É o marketing ou é a gestão? Porque são áreas distintas, são áreas diferentes. E como eu disse, como o dentista é sozinho no consultório, muitas vezes só com uma funcionária, ele não consegue ter todas essas 3 áreas bem estruturadas de uma hora para outra. Vai ter que fazer andar um passo de cada vez. Porque o dentista, ele gosta de técnica odontológica. É como eu falei aqui, a gente se forma para ser cirurgião dentista. A gente não se forma para ter um negócio próprio, para ter um consultório. A gente quer ter um consultório porque a gente quer tratar dos pacientes, A gente quer cuidar dos pacientes. Então, essas são as 3 áreas, como eu disse aqui, mais fundamentais, Vamos colocar aqui, fundamentais para você ter um negócio que tem possibilidade de crescer. A gente não sai preparado da faculdade para ter um negócio próprio. É fato isso.
né? E a gente cai ali no mercado de trabalho. O sonho é ter o próprio consultório, né? Apesar de que hoje tem muitos dentistas que trabalham em clínica e que não querem ter o seu consultório, justamente porque não querem se preocupar com gestão, mas com marketing, mesmo não tendo o próprio consultório, deveriam se preocupar para se destacar, enfim. Então, o que eu queria falar hoje aqui com vocês era: o seu consultório é um negócio, né? E a partir do momento que você tem um negócio, é preciso mudar o olhar para dentro dele. Então, a gente foi preparado só para ser cirurgião dentista. Só que quem tem consultório próprio precisa sim se preocupar com o marketing, precisa sim ter uma gestão básica, como eu falei, uns números básicos de faturamento e de quanto está gastando ali todo mês. Tá? Para quê? Para que você possa, para que o dentista possa entender se ele está crescendo ou não, né? Que estratégias ele pode usar ali, estratégias de marketing, para atrair mais pacientes e os pacientes certos. Como é que consegue aumentar o faturamento, se está aumentando ou não, né? Então, redes sociais é muito interessante, né? Fazer parcerias é muito interessante, né? Fidelização, né? E a sua lista de pacientes, o que é que você faz com ela, a sua lista de cadastros. Como é que você se comunica com os pacientes que já passaram com você no seu consultório? Tá? Então, isso tudo é muito importante, é muito mais do que ir para o consultório, atender o paciente e ir embora, né? Só se preocupar com os pacientes na agenda. Então, é tão importante quanto você se dedicar à parte técnica. E eu sei que o dentista gosta muito de participar de congressos, fazer mais cursos, aprender novas técnicas, novas áreas, muitas vezes até áreas que não são complementares àquela que eles fazem, né? E que isso muitas vezes não agrega, não traz mais pacientes, né? Por exemplo, quem faz odontopediatria daí vai fazer endodontia, né? Então, ou implante, enfim, né? E aí as especialidades não são complementares, ou seja, você precisa atrair públicos diferentes para especialidades diferentes. E o dentista gosta muito da área técnica, é o tratamento, são as técnicas odontológicas, né? Materiais novos, né? Equipamentos, né? Então, tudo aquilo que está ligado só à odontologia, o dentista faz muito bem. Mas o que foge disso, o que sai disso, né? E que aí é uma área completamente diferente da área técnica, que é o marketing e a gestão, na maioria das vezes o dentista não gosta de fazer, né? E aí que eu falo, você pode ter sim uma recepcionista que te ajude em uma dessas áreas. Sim, eu falo até em relação, se você estiver nas redes sociais, por exemplo, não sei aqui quem é que já está presente, ali bem posicionado, você pode orientar a sua funcionária a responder alguns comentários ali nas redes sociais, enquanto você está atendendo, por exemplo. Ela pode te ajudar nisso, e não ficar tudo com você. Como eu falei, te ajudar na parte de gestão. Te ajudar não, né? É uma função dela. Te ajudar, eu estou falando aqui, mas não é isso. Na verdade, você dá essa função para ela também. E aos poucos você organizar essas 3 áreas, e você consegue fazer isso sim, né? Sozinho ou com uma pessoa na sua equipe. Como eu disse, ter pelo menos uma pessoa na sua equipe é que vai te possibilitar a crescer, né? Porque é você que tem que pensar ali na sua comunicação, no marketing, no relacionamento, né? Ali na cadeira, o paciente na sua cadeira, você é que precisa ser bom ali na hora de fechar o tratamento, não pode estar um telefone tocando e você ter que atender, por exemplo, né? Precisa ter toda a atenção, foco ali no paciente, durante o tratamento também, né? E é você que vai direcionar todas as ações dentro do consultório. E aí você precisa ter esse tempo para isso. E aí chegar no consultório, atender e ir embora,
quando acabou lá o último paciente e terminou o tratamento, isso não vai fazer você crescer. Então é preciso sim dedicar um pouquinho de tempo, né? Quanto tempo, Carla? Depende, né? Depende, não tem um tempo definido, né? Depende de onde você quer chegar, né? De quanta energia você quer colocar nisso. Depende se você tem uma pessoa boa na sua equipe para trabalhar com você nisso ou não, né? E aí você vai dedicar um tempo para isso, né? Para as outras áreas ali dentro do seu consultório. Como eu falei aqui, nosso consultório é um negócio, né? E é preciso a gente conhecer esse negócio. Ir para o consultório atender o paciente e ir embora, né? E aquela história de o faturamento que entra, o dentista já pega, já usa para pagar as contas daqui, de casa, do consultório, e vira uma bagunça e não sabe no final do mês nem quanto faturou, né? Quanto entrou, não tem esse controle. Isso é bem complicado, né? É difícil crescer assim, né? Crescer de forma consistente. Então é preciso ter uma organização básica no consultório. E claro, e sempre investir em marketing, né? Marketing, eu repito aqui, é o coração de qualquer negócio, né? É a venda, né? O dentista não gosta de falar em venda, mas a venda nada mais é do que fechar o tratamento. A gente não precisa fechar tratamento para tratar do paciente, não precisa fechar tratamento para ter o faturamento, né? Para acontecer ali a transação financeira. Então tudo que envolve, né, uma troca de serviço por um pagamento é uma venda, né? Não deixa de ser, e é mesmo. E o dentista que não é bom nisso, né, em vender, em fechar o tratamento e em trazer o paciente para o seu consultório, para a sua clínica, ele precisa aprender essa habilidade, né? Então aqui fica a minha pergunta de hoje, da live de hoje ou do vídeo de hoje, que se você estiver vendo gravado. Qual é a habilidade que você precisa aprender hoje, definitivamente, para que a sua retomada aos atendimentos seja mais eficiente, para que você recupere mais rápido aquele faturamento que você tinha antes, né, disso tudo acontecer. Primeiro passo vai ser a retomada. Segundo passo vai ser, a partir da retomada, o crescimento no faturamento. Então eu ensino muitos dentistas a chegarem num faturamento de R$25 mil por mês, por cadeira odontológica. Sim, é possível. Nossa, Carla, mas nesse momento que a gente está até parado, imagine R$25 mil. Sim, existe um caminho para isso, né? É claro que agora, nesse momento, o primeiro passo vai ser a retomada e depois investir para crescer. E é o marketing que vai te trazer isso, né? É investir em marketing, é entender todos os processos, todas as estratégias possíveis, né, do dentista fazer dentro e fora do seu consultório, que vai trazer esse aumento de faturamento. Aqui é a Caterine Marketing, isso mesmo. E quem quiser saber mais, né, quem não estiver ainda, muitos daqui já estão, que eu sei, no meu canal do Telegram, canal gratuito no Telegram, com muitas informações, principalmente sobre marketing. Eu falo muito sobre isso, sobre aumento de faturamento, sobre divulgação ética do seu consultório. Quem não tiver ainda no meu canal do Telegram, na minha bio, né, quem tiver no YouTube, vai lá para o meu Instagram, ou não, no YouTube aqui na descrição tem, né, um link para o meu canal do Telegram, e quem está aqui no Instagram, na minha bio, tem um link também para você participar gratuitamente lá. Tem lá mais ou menos 1.500 dentistas que já tem esse conteúdo, é um conteúdo exclusivo que eu coloco lá no canal do Telegram, áudios, vídeos que não estão nem no YouTube, nem no Instagram, nem no Facebook, e para ser um canal mais, vamos dizer assim, mais íntimo ali pelo Telegram, tá? Então é só você ter o aplicativo do Telegram e clicar lá na minha bio do Instagram ou aqui na descrição do YouTube, né? Porque é muito importante a gente abrir a mente para essas áreas também dentro do consultório ou da clínica, né? Tem dentistas que têm clínica,
já não são mais um consultório único e que não tem essas habilidades bem desenvolvidas, né, no marketing e na gestão. Mas o marketing é o coração de qualquer negócio, né? E nesse momento, quem não tiver essa habilidade bem desenvolvida, tá na hora de desenvolver. Aproveite esse momento, participa lá do meu canal no Telegram, tem muito, olha lá para trás, tem muita publicação lá, muito conteúdo lá que eu já postei, que eu já disponibilizei, né? Então já dá para começar a fazer os seus primeiros movimentos ali dentro do consultório, dentro das redes sociais, enfim, com a sua funcionária, tudo pensando na retomada, né, dos seus atendimentos, em retomar o faturamento, né, que é tão importante nesse momento para todos, né, e depois voltar a crescer ou começar a crescer. Eu tenho falado com muitos dentistas aí que disseram para mim que antes dessa parada toda já estavam no vermelho, né, já estavam mal no consultório, imagina agora. Ou seja, se quiser voltar, se quiser voltar a atender, se quiser voltar a crescer, quer dizer, voltar a crescer não, porque esses não estavam crescendo, né? Mas se quiser começar a crescer, precisa aprender outras habilidades, precisa entender de marketing, precisa saber fechar tratamento, né, com mais eficiência. Porque afinal é isso que a gente quer, é isso que o dentista quer, tratar dos pacientes, né, fechar tratamento com eles. Precisa saber atrair o paciente certo. Carla, mas a minha agenda já era vazia. Ok, então aprenda a atrair os pacientes certos. Existe um caminho para isso, existe um passo a passo para isso, né? Como eu falei, eu ensino um caminho para chegar no 25 em 1 na odontologia, que é o faturamento de R$25 mil por cadeira odontológica, todos os meses. Existe um caminho, né? Então participa lá do meu canal no Telegram. Ali é gratuito, você já vai ter muita informação sobre isso. Eu falo bastante sobre aumento de faturamento no seu consultório, tá bom? Bom, então deixem aqui a sua pergunta, né? Eu entro aqui ao vivo com muita satisfação, fico muito feliz em poder compartilhar a minha experiência, né? E é uma satisfação muito grande. Existe um caminho para isso, apesar desse momento que a gente está vivendo, é um momento fora vamos dizer, fora da curva, mas nós vamos retomar, né? E é possível sim, para quem faz, para quem coloca em prática, para quem está focado nisso, tá? Bom, então é isso, gente. Eu espero ter ajudado, né? É um prazer. Deixa aqui a sua dúvida, a sua pergunta, enfim, manda para mim por direct, deixa aqui no YouTube e a gente vai conversando. Pode ser um tema, né, para uma próxima live, né? Então a gente vai conversando por aqui, tá bom? Um abraço, um ótimo dia para vocês e uma ótima semana.